Então, vamos começar aqui mais um procedimento de green light, né? Pra gente ver em tempo real aqui o tempo quanto duraria, né, a cirurgia, sem editar, sem acelerar. Apaga a luz da sala pra mim, fazendo favor. Tá 180 e 40, né? Então já passamos o aparelho, já fizemos a cistoscopia, só a bexiga de esforço e os lóbulos prostáticos laterais realmente bastante obstrutivos, né? A gente vê que quando a coagulação que ela está eficiente, a vaporização, né? Aliás, aí tem bastante bolhas assim, né? Essas bolhas eventualmente elas atrapalham um pouquinho, né? A realização da cirurgia, mas elas são um bom sinal de que realmente a vaporização está sendo efetiva, e o fato da vaporização estar efetiva melhora muito o pós-operatório do paciente, principalmente no ponto de vista de ardência para urinar, que é a disúria, né? Deu certo aí de gravar o CD? Só deixar sair aqui o gás. Tá vindo muito gás aqui na fibra, muita bolha. Pronto, parou. Bom, então começamos agora, né, a vaporização. Aqui no relógio aqui são 17h37. E então vocês viram lá no começo do vídeo que realmente o paciente ele tinha pequeno espaço, né? Pequeno espaço ali para a urina passar, mas principalmente se a gente conseguir editar aqui, colocar o vídeo da torre de vídeo mesmo, a imagem que eu estou enxergando aqui para vocês vão conseguir perceber que a gente vai meio que destruindo mesmo, né, o parênquima prostático. O parênquima prostático ele vai desaparecendo, né? O tecido, a carne da próstata, ela vai sendo vaporizada e vai desaparecendo, né? Dando espaço aí para a urina passar, né? Então, falando um pouquinho sobre o caso, esse é um paciente de 61 anos, que ele não tem nenhum problema de saúde mais sério, ele só tem problema de colesterol, né? Não toma remédio para mais nada, e estava realmente com bastante dificuldade urinária, e aí ele nos procurou aí no consultório, porque ele não estava tendo mais alívio dos sintomas com as medicações que a gente prescreve aí para HPB, né, para tratamento de hiperplasia benigna de próstata. Ele já tratado já tem alguns anos. Ele tem até um histórico de elevação de PSA, já fez alguns exames aí para poder descartar outros problemas, e nunca foi visto nada diferente além do próprio inchaço mesmo da próstata, né? Então, nesse caso, a gente está liberado a gente tem segurança para propor para o paciente uma cirurgia parcial, né? Uma raspagem, nesse caso aqui foi optada por laser, né? Então a gente deu uma conferida lá, né? Como sempre fazemos, para saber se a gente permanecia ainda longe do esfíncter ureteral, do meato ureteral, né? E a gente viu que a gente está longe. Então, assim, a cirurgia sempre tem que ser realizada num ambiente de segurança, né? Então, você não pode bater o laser em estruturas que são vitais aí pro funcionamento do aparelho urinário, né? Principalmente o esfíncter uretral, os meatos ureterais, e evitar também de ir muito fundo para não violar, né, não furar a cápsula prostática e ter sangramento mais vultuoso. A gente vê aqui, ó, com poucos minutos aí de cirurgia, 3, 4 minutos de cirurgia, já começou a ser criado aí um caminho, né, para a passagem da urina. É óbvio que a gente não vai interromper o procedimento aqui, ainda tem muita coisa para ser feita, mas já deu para entender que a ideia é realmente retirar, né, da frente, aí, tirar do caminho esse tecido prostático, que nesse caso aqui está só atrapalhando o paciente a urinar. E fazendo a cirurgia, eu vou ficar com vai melhorar minha urina, tudo bem, vou urinar bem, vou ter uma melhora na sintomatologia urinária, mas e o restante, como é que fica, né? Vou ter alguma
interferência na parte sexual, né? Então essa é uma pergunta que muitos pacientes fazem. A primeira coisa que é importante falar é que a ereção, né, que é a principal preocupação, ela não é afetada por esse tipo de cirurgia. Vocês podem perceber que a gente está mexendo aqui na parte de dentro da próstata, né? Pode dar um pouquinho de proclive, fazendo favor? A gente está mexendo na parte de dentro da próstata. Os nervos que são responsáveis pela ereção, eles passam na parte de fora da próstata. Então, a gente não chega aqui a ter uma manipulação direta dos nervos que são envolvidos. Isso, um pouquinho mais. Aí, tá joia. Dos nervos que estão envolvidos nessa questão da ereção, né? Então, não. A sua ereção não será prejudicada caso um dia você venha se submeter a uma cirurgia de green light, eletrovaporização de próstata, né? Assim como a libido, né? A libido depende, a vontade, o desejo, eles dependem de testosterona, né? A testosterona é produzida pelos testículos, então você reduzir o volume da sua próstata vai reduzir a sua libido, né? Você não vai ter uma queda aqui na produção de testosterona, né? Literalmente não tem relação direta, não tem nada a ver, né? Mas sim, a ejaculação ela vai sofrer alteração. Então, como vocês podem perceber, eu estou ampliando aqui de maneira muito significativa a comunicação entre a região da próstata e a região da bexiga. Então, essas duas regiões elas vão ficar com uma comunicação muito ampla. Então, depois que o indivíduo faz a cirurgia, ele vai ter um fenômeno que a gente chama de ejaculação retrógrada, né? O que é isso? Ele vai sentir o orgasmo, vai ter a mesma sensação ali, né, e tal, de que chegou ao clímax, mas ele não vai conseguir exteriorizar essa ejaculação. Então ele vai ter a sensação toda, ele vai olhar ali, por exemplo, se estiver usando preservativo, não vai ter nada dentro do preservativo, né? Então ele vai perceber que ele vai, depois da cirurgia, fica prejudicada a capacidade que ele tem de expelir, no momento do orgasmo, o esperma, né? Então o que acontece com esse esperma? Ele deixa de produzir? Não. Ele produz do mesmo jeito, na mesma quantidade e tudo mais. Só que quando vem na hora do orgasmo, em vez dele ir no sentido anterógrado, ele vai no sentido retrógrado. Ou seja, em vez dele ir para a uretra e se exteriorizar, ele vai para dentro da bexiga, né? E aí depois, quando o paciente fizer xixi, nas primeiras micções após esse orgasmo, esse sêmen ele vai sair misturado com a urina, né? Qual que é o problema disso? Se o paciente ele não tiver prole constituída, se o paciente ainda pensa em ter filho, isso pode criar um problema, né? Então a capacidade reprodutiva dele vai ficar prejudicada, porque vai ser difícil dele obter, não é impossível, né? Mas vai ficar difícil dele obter gestação natural ali, com relação sexual, né? Mas eu sempre falo que se fez essa cirurgia, ela também não equivale a uma vasectomia, né? Se você fez ou RTU de próstata ou raspagem, por mais que a sua ejaculação seja pouca, um ou outro espermatozoide também pode escapar, né? Então, não acredite que fez a cirurgia você vai estar automaticamente estéril. Mas sim, dificulta muito a possibilidade de você ter gestação espontânea, porque você vai ficar com a ejaculação retrógrada muito provavelmente. E a chance de ter ejaculação retrógrada é tão maior quanto maior for a ressecção do parênquima prostático. Então, se o cirurgião vier, fizer uma ressecção aqui muito parcial, né? Às vezes, se ele quer fazer a cirurgia mais rápida, porque o paciente ele tem uma condição clínica aí mais delicada, ele quer adiantar o procedimento, ele vai abrir um pouquinho, tipo aqui, ó, abre um pouquinho já. Será que já urina? Aí poderíamos interromper, né? Tá bem melhor do que estava no começo, né? E aí poderia ser que nesse caso, mantendo um pouquinho de parênquima prostático ou adaptando a técnica para preservar ali o tecido acima do veromontano principalmente, pode ser que o paciente preserve a ejaculação, mas não é regra, é muito difícil preservar a ejaculação nesse tipo de procedimento aqui. Então foi discutido bastante com esse paciente principalmente, né, um paciente um pouco mais jovem. Então se fosse realmente a intenção dele manter a ejaculação, teria sido proposto o Rezum, né, ou alguma outra opção para ele, que não a eletrovaporização, né? Então, essa próstata ela tem aí mais ou menos uns 50 gramas, né? Não sei se eu já tinha falado isso previamente, então pela ressonância que ele fez é uma próstata de 51 gramas. E
por que não então uma prostatectomia transvesical robótica, né? Que nem a gente fez aí recentemente, a gente postou nos stories também. É outra opção. A diferença para a prostatectomia radical robótica é que a prostatectomia radical não, a transvesical, né? A prostatectomia parcial robótica, é totalmente diferente a cirurgia, né? A gente vai fazer como se fosse uma laparoscopia, mas assistida por robô. A gente vai fazer incisões na barriga do paciente, através das quais a gente vai passar algumas pinças. A gente vai abrir, fazer um corte na barriga do paciente, né? Algumas técnicas na bexiga, né? Algumas técnicas a gente não precisa fazer essa abertura da bexiga, mas enfim, dá para modificar um pouquinho, só que é uma cirurgia um pouco mais invasiva, né? A gente vai entrar dentro da barriga do paciente, é como se fosse uma cirurgia mesmo de porte maior, né? Como se fosse, não, é uma cirurgia de grande porte. Então a gente reserva esse procedimento para próstatas maiores, né? E hoje em dia eu digo que para próstatas bem maiores. Que a gente já chegou a fazer esse procedimento aqui que está sendo feito nesse paciente para pacientes com próstatas de até 230 gramas, né? Não é, muitas vezes não é o ideal, mas eventualmente o paciente tem alguma condição clínica que fazer a cirurgia de grande porte é pior, ou é um paciente mais debilitado, ou é um paciente que tem múltiplas cirurgias abdominais prévias, ou é um paciente muito obeso, né? Então a dificuldade da cirurgia por laparoscopia ou robótica seria muito grande. Então a gente acabaria optando aqui pelo Greenlight, né? E as enucleações endoscópicas, né? POLAP, GreenLap, BiPolAP, TUFLAP, também seriam opções, né? A gente tem aí alguns tamanhos de próstata também, geralmente quando vai ficando maior, as enucleações elas costumam ficar um pouco mais resolutivas, né? Sobra menos parênquima. Só que isso vai muito realmente do que você decidiu com o paciente, da experiência do cirurgião com determinado método, né? A gente já faz Greenlight, eletrovaporização de próstata, há muitos anos. A gente faz de próstatas bem maiores e a gente vê que os resultados são muito bons, com risco atualmente muito baixo de incontinência urinária, né, que é uma coisa que eu vou falar também mais pra frente. Então não vejo muito por que sair indicando enucleação, sendo que o resultado dos casos que a gente tem feito nos últimos anos tem sido realmente muito bom. Os ultrassons de controle pós-operatório, as urofluxometrias, todos os exames que a gente pede para controle, realmente a gente vê que resolve bem, né, a queixa do paciente. E é um pós-operatório bem mais tranquilo, né? A gente está operando aqui no fim da tarde, já comecinho da noite. Esse paciente certamente ele não vai embora hoje, porque essa cirurgia especificamente ela entra um pouco mais tarde, né? Mas se a cirurgia do paciente acabar até umas 14 horas, umas 15 horas, o paciente recebe alta no mesmo dia, na enorme maioria das vezes já sem sonda, né? Então tem essa vantagem também. Já com relação aí às outras queixas que eventualmente o paciente ele pode apresentar no pós-operatório, então eu já falei que a impotência não é uma queixa que a gente espera, né? No parte sexual realmente o que vai ficar mais alterado é a ejaculação, na grande maioria dos casos, que é a ejaculação retrógrada, né? E os pacientes, muitas vezes eles queixam de hematúria, que é o sangramento para urinar, e a disúria, que é a dor para urinar, a ardência para urinar, né? E a incontinência urinária, que também pode acontecer, a gente vai falar sobre isso. A hematúria realmente é uma queixa comum, que vocês estão vendo, ó, que eu estou ressecando praticamente todo o tecido de próstata aumentado aqui, o parênquima prostático, e a gente está chegando já nessa região mais endurecida aqui, que é a cápsula prostática, né? Quanto mais completa é a ressecção, a vaporização, mais próximo da cápsula prostática a gente chega, que é onde estão os principais vasos aí, né, da próstata. Então, quanto mais completa a cirurgia maior a chance do paciente ter esse tipo de sangramento no pós-operatório. Então é um sangramento muito autolimitado, né? Ele pode até persistir aí por alguns dias e tal, mas é um sangramento pequeno que não costuma trazer nenhuma consequência clínica de fato, nenhuma repercussão no exame laboratorial, por exemplo, do paciente dele chegar, por exemplo, até anemia, né? É muito raro e é muito difícil o paciente ter que ser reabordado porque teve sangramento, né?
Isso aconteceu no passado, quando os cirurgiões estavam aprendendo a dominar a técnica e tal, mas hoje em dia isso, em uns experientes, isso aí fica muito difícil de acontecer. Então falamos da impotência, que praticamente não acontece, é uma coisa que a gente nem cita mais. Falamos da hematúria, que é o sangramento urinário, que pode persistir aí geralmente por até umas 3 semanas, mas num nível que não chega de fato a trazer nenhuma consequência para o paciente. Ele vai fazer xixi, né? E vai sentir que assim, após nos 2, 3 primeiros dias, pode ser que tenha algum sangramento mais significativo, a urina fique bem vermelhinha, saia até coágulos, por exemplo, mas geralmente depois disso aí não acontece mais, né? E aí vai ficar uma urina um pouquinho mais vermelha que não traz nenhuma repercussão pro paciente, né? Uma gotinha de sangue tinge 200 ml de urina, né? E aí o paciente acha que está com sangramento mais significativo, mas não está, então é bem tranquilo. Então impotência praticamente zero, hematúria acontece, mas principalmente nos primeiros dias e de pequena monta nas primeiras 3 semanas. E a disúria, que é a ardência para urinar, realmente era uma limitação do método, né? Quando o Greenlight chegou, era uma queixa muito comum dos pacientes, que eles iam urinar e realmente queixavam muito aí nos primeiros dias de uma ardência bem significativa, né? O nosso grupo pôde perceber que isso se reduziu muito, de maneira drástica, depois que a gente passou a adaptar a técnica e realizar a cirurgia com a maior potência possível. Então, o aparelho ali, a gente não sai batendo laser de qualquer jeito, né? Existem ajustes que você pode fazer com relação à potência do laser, né? Então, esse aparelho especificamente, que é o mais moderno, que é o Greenlight XPS, a fibra, o laser, trabalha até 180 watts, né? Então, no começo, né, quando a gente estava ali se aperfeiçoando na técnica, a gente ficava com potências baixas, 80 watts, 100 watts, 120 watts. E hoje em dia, tão logo quanto possível, ou em alguns casos como esse caso aqui, a gente começa já a cirurgia em 180 watts. Vocês não viram eu pedir para aumentar a potência em momento nenhum, só no começo da cirurgia, né? Então, isso trouxe um processo de vaporização muito mais eficiente, né? Então, o paciente, a gente não fica chamuscando, flambando aqui tecido prostático, não fica queimando, ele fica realmente sendo vaporizado. Então, o paciente, essa queixa de disúria, hoje em dia, ela praticamente não existe mais, né? O paciente queixa, às vezes, que eu sinto uma ardênciazinha muito leve no fim da micção e tal. Então, resumindo, hematúria muito pouca, disúria praticamente zero, impotência praticamente zero, e, bom, incontinência. Incontinência urinária, o que eu posso falar de incontinência urinária? Em mãos experientes, uma incontinência urinária grave de um paciente que não melhora com o tempo ou com a fisioterapia, hoje em dia é muito raro. Para um paciente ter incontinência urinária, você teria que vir muito aqui atrás e pegar esse esfíncter, você vê que aqui ele está íntegro, né? E a gente está trabalhando lá na frente, a gente sabe até onde a gente pode ir com laser, né? É claro que assim, também a ressecção não pode ser parcial, você tem que fazer uma ressecção completa, mas tendo ou o mais completa possível, mas tendo ali sempre cuidado com seus limites anatômicos, né? Então, em mãos experientes, incontinência urinária por conta de lesão anatômica, lesão do esfíncter, assim, é muito difícil de acontecer, muito difícil. Agora, o que acontece como a gente mostrou lá no começo do vídeo, a bexiga desse paciente é uma bexiga trabeculada, é uma bexiga de esforço, é uma bexiga que ela está há muitos anos aí tentando vencer a obstrução que é causada pela próstata, né? E essa obstrução, a partir de hoje, ela não vai existir mais. A gente vai fazer a cirurgia aqui, a gente liberou a passagem da urina e a partir de agora ele vai conseguir urinar com um fluxo melhor, né? Então a bexiga, em tese, ela não precisaria mais fazer tanta força, mas infelizmente ela continua fazendo. Então, em alguns casos, isso se traduz clinicamente em incontinência urinária, né? Urgência miccional ou em incontinência. Então, o paciente, eventualmente, no pós-operatório, ele vai sentir uma vontade muito forte de urinar e não vai conseguir segurar. Por quê? Porque a bexiga vai fazer uma força desnecessária, né? Existem medicações que a gente passa para adiantar esse processo, né? Tá, para voltar ao normal logo, mas isso pode acontecer ou não, mas caso aconteça é temporário também, né? Com medicação, em alguns casos mais graves com fisioterapia, isso aí melhora. Mas na grande maioria das vezes é mais uma sensação mais forte, né? Tipo, sei lá, abriu a torneira da cozinha, aí tem que ir lá no banheiro fazer xixi, né? Isso perdura aí por umas 3, 4 semanas, tá, até melhorar. E existem algumas medicações como o Mibertriq que a gente eventualmente passa aí no pós-operatório para promover
um conforto melhor para os pacientes. Então, quanto mais aberto fica o caminho aqui, né, quanto mais resolve o problema do paciente, maior a chance dele ter essas urgências miccionais ou de incontinência. Então, a gente falou da impotência, que não acontece, da hematúria, que é muito pouca, né, é uma coisa que não gera para o paciente aí nenhum transtorno maior. Da disúria, que hoje em dia ela praticamente não existe mais, né, o paciente às vezes queixa de uma coisa assim, muito pouquinha mesmo, tal, que às vezes ali até já tinha antes da cirurgia. E da incontinência, né, que são essas probabilidades. É óbvio que pode ter infecção de urina, pode ter outras coisas, né, que a gente trata também, mas que são as mais comuns e que são as que os pacientes mais perguntam são essas, né. Bom, acho que eu falei aí dos principais tópicos, né, para quem tem dúvida, para quem tinha dúvida de como que era feita a cirurgia, tá aí. E praticamente já acabamos, né? Ó, começou 37, né, a cirurgia? Foi 5h37 quando a gente olhou, não foi? Então, ó, a gente está com 20 minutos de cirurgia e praticamente já não tem aí mais parênquima prostático nenhum residual aqui para ressecar. Então, você vê que de cirurgia mesmo, de ressecção, foram 20 minutinhos. E aí comparem, aqui está o Vero montando, olha o vídeo do começo da cirurgia, ó. Vero montando e um buraco enorme aqui. Ainda tem algumas fímbrias aqui que dá pra gente dar uma melhorada, né? Então, vai secar um pouquinho mais aqui. Então, a gente vê que é claro que assim, comparando com técnicas de enucleação endoscópica, onde a zona de transição aqui, né, a parte de dentro da próstata, ela é retirada praticamente por completo, o green light, ele eventualmente, você fazendo o green light, eventualmente vai ficar ainda um pouquinho de tecido aqui se projetando, mas é um tecido que de fato não vai atrapalhar na micção do paciente, e a literatura fala numa recidiva mais precoce, né, com relação às técnicas de enucleação, mas eu acho que ressecando bem, com bastante parcimônia, né, e principalmente em mãos mais experientes, e a gente pretende publicar isso logo, a gente vai conseguir mostrar aqui que não, na verdade essas taxas de recidiva, de retratamento com relação ao green light na literatura, elas estão sobreestimadas e muito provavelmente esses dados foram produzidos em serviços que talvez não tenham um volume tão grande quanto a gente tem no serviço aqui. Então, a gente vê uma satisfação muito grande, a gente já está fazendo há alguns anos, e a taxa de retratamento que a gente observa não é a taxa de retratamento que a gente observa na literatura. Então, esperamos em breve poder publicar esses dados, né, que a gente tem registro de todas as cirurgias que são feitas, e até por isso esse serviço em específico que eu estou aqui foi acreditado como o primeiro centro de treinamento, né, o primeiro centro de excelência em green light da América Latina. Já tem alguns no mundo, né, e agora a gente tem um aqui na América Latina, mais especificamente em São Paulo, aqui no Brasil, né. Então é isso, pessoal, praticamente acabou, ó, 22 minutos de cirurgia, né, um pouquinho mais de parênquima aqui, mas já estamos no teto, né, que é uma coisa que a gente a gente sabe que não atrapalha, né, na micção. E é isso, com 22 minutos de cirurgia, o paciente está com o problema resolvido, vai urinar muito bem, e quando esse paciente retornar comigo, eu espero que a gente consiga bater um papo aí e mostrar para vocês, para ele contar como é que ele tá bom? Ok? Um abraço. Por último aqui, gostaria só de pedir que você curtisse esse vídeo, compartilhasse e nos seguisse aí nas redes sociais, que a gente vai estar sempre fornecendo informação de qualidade, né, sobre urologia, sobre medicina e tirando todas as dúvidas, tá bom?